Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos agora para uma aula, para a EJA, eixo 6. Vamos falar um pouco sobre o texto poético. Aula passada nós já falamos sobre poema e poesia, agora vamos falar um pouco sobre esse texto. Como é que se dá esse texto? Eu vou iniciar lendo um poema, A Terra. E ele diz assim: arada de novo, com a alma de artista, no chão de setembro e no dia de ontem. A terra é macia e cobre de flores, e de todas as cores, e de todos os nomes. A pele de outono, de manhã morna, de tarde quente, de noite tão fria, ela espera a chuva, a semente e o homem. Nós temos um poema onde nós vamos ver, né, essa estrutura característica do poema, que são a estrofe, que é esse conjunto inteiro, e o verso, que é cada linha poética. Esse poema, em particular, ele vai trazer a discussão sobre a Terra. Que Terra é essa? É o planeta Terra? Ou é a terra que a gente pisa, que a gente cultiva? E ele vai trazer alguns detalhes sobre ela. Ele vai caracterizar ela. E ele vai, além de ser uma linguagem poética, aí onde a gente vai para a poesia, onde ele vai fazer comparações com a terra. De que tipo de comparação? Que parece a alma de um artista, que a alma do artista ela precisa ser cultivada como a terra. E aí, como é que eles cultivam a terra? Ele ara, vai esperar a chuva, a semente, para dessa forma nascer, brotar, germinar o fruto, o alimento, as flores. Então, isso é, falando, né, linguagem poética, é tentar deixar o belo, o que vai além da alma, é aquela linguagem artística de algo tão comum. A gente pisa todos os dias na terra e a gente não consegue visualizá-la assim. Então, essa é uma forma que o poeta tem de trazer esse outro que está além dos nossos olhos. Isso é poesia. Então, poesia é a arte de trabalhar a linguagem, explorar os sentidos, dando esse sentido figurado, que vai além do comum, do usual, né? Que vai além do básico, ele ganha novos sentidos. Nós temos, por exemplo, os recursos sonoros, onde vai buscar a rima, onde os versos eles vão tentar fazer essa cadência na leitura. Nós temos também a subjetividade do eu lírico. Vamos lá. Quem é o eu lírico? O eu lírico não é necessariamente o poeta, quem escreve. O eu lírico é a voz do poema. Por exemplo, temos o cantor Chico Buarque. Ele é homem, certo? Só que ele tem músicas onde a voz da música é a voz de uma mulher. Por exemplo, Olhos nos Olhos, quem canta, quem fala nessa música é uma mulher. O eu lírico é uma mulher, mas quem escreveu é um homem. Então a gente precisa separar o escritor, o poeta, do eu lírico, que é a voz dentro do poema, ok? Então quem é a voz desse poema? É uma pessoa, a gente não consegue saber o sexo, não consegue saber a idade, mas a gente percebe que é uma pessoa que está falando da terra. É a voz, a subjetividade, o que ele pensa, o que ele acredita ali sobre a terra. Então, a arte da poesia pode se realizar, se materializar no poema, no caso, nos versos do poema, ou também em um texto corrido, que é o chamado texto em prosa, são aqueles textos corridos. Então, o poema é o gênero textual, é o fixo, é aquilo que a gente visualiza. Foram os versos que a gente acabou de ver. Ali é o poema. E como se caracteriza esse poema? Tá? São chamadas as versificação, a arte ou a técnica de estudar, de fazer os versos e entender esses elementos do verso. O verso, como eu já falei, é aquela linha poética, aquela linha escrita.
Ele pode ter uma quantidade de sílabas, ele pode ter uma leitura inversa, ele pode ter uma rima. Então, a versificação é estudar tudo isso aí. O verso, como eu já falei, é aquela que cada palavrinha, cada linha que compõe o poema. E a estrofe é o conjunto desses versos. Existem estrofes com 4 versos, com 3 versos. Esse poema que a gente acabou de ler, ele não tem várias estrofes, ele tem uma estrofe só. E para saber a quantidade de versos, é só ir lá e contar quantos versos tem. A prova é ler mais um poema, ok? Amigo. Ele diz assim: no rumo certo do vento, amigo é a nau de se chegar, é lugar azul. Amigo é esquina, onde o tempo para e a terra não gira. Antes paira, em doçura contínua, oceano tramando sal, mel inventando fruta. Amigo é estrela sempre no rumo certo do vento, com todas as metáforas, luzes, imagens que sua condição de estrela contém. Olha que poema bonito. É um poema que vai falar sobre o que é o amigo. E ele vai fazer comparações. O amigo é o quê? Nau é um barco, tá, gente? Para quem não conhece essa palavra, é um navio, um barco. Então, o amigo é um barco que é, né, de se chegar em um lugar azul. Então, o amigo é uma ponte para chegar em um lugar azul, bonito, calmo. E aí ele vai fazer diversas comparações entre essa amizade, o que é amigo para essa pessoa, para esse eu lírico aí. Podemos perceber que esse é um poema, novamente, de uma única estrofe, e podemos contar os versos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 versos. Então, é um poema de uma única estrofe com 15 versos. Ok? Agora é a sua vez. Responda às atividades, leia os poemas, faça direitinho a interpretação de cada um deles. Um grande beijo e até a próxima.